Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Poli Digital. Esse programa que é um oferecimento da Poli Digital, uma empresa de tecnologia, uma empresa goiana de tecnologia. Nós fornecemos uma ferramenta de comunicação que abrange toda a jornada do cliente dentro da sua empresa. Então, você pode atender o seu cliente por diversos canais, seja Facebook, Instagram, WhatsApp, em um só sistema, com vários atendentes ao mesmo tempo, fazer o autoatendimento desse cliente. E nós contemplamos toda a jornada do cliente dentro da empresa, como eu falei. Nós somos pioneiros do termo, né, da empresa, uma empresa pioneira de ser uma UCE, que é uma empresa que abrange o User Customer Experience, que é abranger toda essa trajetória que o cliente tem dentro da empresa, desde o momento que ele entra dentro da empresa, vindo lá do marketing, né, a captação desse lead, rastrear de onde vieram esses clientes, o atendimento dele em si pela sua equipe comercial ou sua equipe de suporte, o pagamento desse cliente lá, fazer catálogos, carrinhos de compras e receber pagamentos pela plataforma, a parte de pós-venda, pesquisa de satisfação, tudo isso dentro de uma só plataforma, que é a Poli Digital. E hoje nós estamos aqui, inclusive, para lançar uma nova funcionalidade, que é o Poliflow, né? Uma nova funcionalidade que vem para trazer novas possibilidades para quem usa a ferramenta da Poli. E eu trouxe para falar aqui comigo sobre essas novas funcionalidades o José Augusto, que é o CPO da Poli. O que você tem preparado aí para nós hoje, Zé? Boa, bacana, Timóteo. Obrigado aí pela apresentação, pelo convite aqui para participar desse webinar incrível, para a gente falar um pouco para o pessoal sobre o Poliflow, que é uma ferramenta que ela vem para potencializar o atendimento, então ajudar nesse processo de gestão de relacionamento. É uma ferramenta que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o dia a dia de quem já utiliza a Poli, utiliza o chat para fazer atendimentos, e também para aqueles clientes que querem começar, querem organizar suas rotinas de negociações, de relacionamento, de suporte com o cliente. Legal. Para quem já utiliza a Poli, mas para quem não utiliza também, já viu no nosso site, a Poli tem uma série de seções de funcionalidades dentro da plataforma. Então a gente tem o Polibot, como o nome já fala, é um bot, é um autoatendimento que vai ali fazer a triagem do seu cliente, distribuir ele para o melhor departamento que ele, pelo menos o departamento que ele procura falar, coletar as informações iniciais do cliente. O Polipay, como a gente já fala, é por onde o cliente faz o pagamento. Lá é onde a gente faz as transações comerciais, é onde a gente cria catálogo de produtos, envia carrinhos de pedidos, né? E a gente está falando aqui hoje de Poliflow. Primeiro negócio que a gente precisa colocar assim para o nosso cliente, o que é o Poliflow? O que o Flow, a gente colocou aqui gestão de relacionamento, o que o Flow vem trazer de novo para o cliente que usa a Poli, o que ele vai trazer de novas possibilidades no geral? Bacana. Então ele, como você comentou, é um conjunto de funcionalidades novas que vem para agregar a capacidade de atendimento. Então, imagina que, por exemplo, enquanto gestor de uma empresa, eu quero pegar todo mundo que eu conversei no último mês, onde eu tive uma etiqueta acrescentada de não compra. Então, foram aqueles clientes que eu falei via Instagram, por exemplo, que não compraram da minha empresa. Então, eu posso gerar uma base de contatos e fazer campanhas de marketing. Então, divulgar um novo produto, divulgar uma oferta para retrabalhar esses clientes. Esse é um tipo de solução que nós oferecemos dentro do Poliflow. Além disso, nós temos outras ferramentas aqui que vão ajudar no gerenciamento do histórico de relacionamento com o cliente, um ambiente para você fazer anotações, descrever quem é aquele cliente, criar informações personalizadas, então poder salvar a data de aniversário, o que aquele cliente gosta, onde ele mora, informações que vão enriquecer depois o seu trabalho de relacionamento com o cliente. Ele basicamente é um guia para você saber o momento exato de falar com o cliente, além disso ter informações nutridas para conseguir segmentar essas bases. Então nós temos o chat, onde você troca as mensagens de fato, e temos o Poliflow, que ele serve como esse gestor, essa gestão do seu relacionamento com o cliente, para determinar o momento certo de falar com ele e disponibilizar ferramentas para aumentar a capacidade dentro do chat, que é o envio em massa, o agendamento de mensagens, tudo mais, uma série de coisas que a gente vai acabar falando aqui, mostrando mais nos detalhes um pouco à frente também. Legal. Então, é importante
quem está nos assistindo entender o histórico por trás disso. E a gente falou no nosso primeiro Conexão Polidigital sobre sucesso do cliente, e a gente falou muito da importância de estar sempre ouvindo o cliente. E essa novidade, ela vem de ouvir o cliente. A gente entendeu que é uma ferramenta, já era uma ferramenta que abrangia muito bem a conversação, né? O bate-papo com o cliente ali, trazer o cliente e conseguir conversar em vários canais com ele, fazer uma triagem, conseguir atendê-lo e finalizar o atendimento desse cliente. Mas os clientes queriam mais e o que eles buscavam muito era ter esse histórico, né? Saber, cara, por onde que esse cara já passou, o que ele já fez dentro da minha empresa, ou como é que eu vou saber quando eu tiver que fazer um acompanhamento do que eu já falei com esse cliente, para clientes que trabalham com vendas recorrentes, por exemplo, eu quero abordar ele daqui a um tempo e quero ter uma anotação mais fácil aqui dentro do sistema do que eu vou falar com esse cliente. Tinha cliente, inclusive, que fazia esse controle pelo Excel, tinha que fazer esse controle ali em planilhas, né, em documentos dentro do computador lá, buscar, olhar quem que era esse cliente para depois entrar. Agora a gente tem essa possibilidade de ter um histórico, ter anotações sobre o cliente? Sim, com certeza. A gente tem tudo unificado. Inclusive, vou compartilhar aqui um pouco para Legal, mostrar na prática o que nós estamos falando aqui. Basicamente, ele é uma solução contida dentro da plataforma, então está tudo integrado. Você tem ali o Polyflow, o Polychat, o bot, o Polypay, tudo unificado no mesmo ambiente. Quando a gente entra dentro do Polyflow, nós vamos poder falar um pouco mais sobre esses itens e trazer algumas visões, alguns conceitos novos que ainda não existem no chat. Então, no chat nós temos os contatos e as empresas, que são basicamente formas de organizar as pessoas que você possui ali dentro. E aqui, quando você pega, por exemplo, um contato aqui, vou pegar o Tony. Esse contato tem agora um ambiente com todas as informações, então nome, cargo, CPF, espaços que são personalizados, você pode customizar essas informações exibidas aqui, e tem uma área para fazer anotações. Então, tudo que você anotar sobre esse cliente, por exemplo, ele é um cliente feliz que gosta muito de vinhos. Então, no aniversário dele, nós podemos mandar esse brinde. Isso vai ficar registrado aqui no histórico. Legal. Tem lá quem fez a anotação, né? Meu usuário aqui de demonstração que se chama produto, a data, o momento dessa anotação. Você consegue criar tarefas, anexar documentos também para que você tenha salvo lá, por exemplo, o contrato do seu cliente, documentos importantes que ele tenha enviado para sua empresa. Se o meu vendedor atendeu ele, fez essa anotação e depois ele entrou para minha base e aí meu time de suporte ou meu time de pós-venda vai falar com esse cliente, ele vai conseguir ver essa anotação que foi deixada. Exatamente, vai ficar tudo unificado, você consegue ver todo esse histórico ali. Então, serve como ambiente para você ir enriquecendo e trazendo aqui todas essas anotações sobre o histórico do seu cliente. E além disso, um ponto muito interessante também que o Polyflow ele acrescenta é uma visualização na estrutura Kanban. Então, aqueles modelos de colunas que a gente vê em ferramentas como, por exemplo, Trello, eventualmente feito até mesmo no próprio Excel, que você faz ali um ajuste visual nas colunas e tudo mais. Eu trouxe aqui como exemplo um funil que traz essa visão para um modelo de vendas. Então, aqui demonstrando como se eu estivesse gerindo a minha base de negociações com os clientes. Tem aqui 3 colunas que podem ser, inclusive, personalizadas. Chamei aqui clientes interessados, negociações em andamento e fechamento. Quando nós olhamos aqui para clientes interessados, consigo ver que eu tenho R$ 2.370 de valor naquela etapa, que é uma oportunidade. Se eu olho na coluna seguinte, aqui traz também esse histórico, e é possível você fazer uma visão mais clara, né? Então, estou vendo aqui que eu tenho um cliente com interesse e 2 negociações que estão em andamento. E aqui dentro, por exemplo, quando a gente olha para uma oportunidade, você tem detalhes dela, onde você pode trazer o título, se é uma oportunidade com valor único ou valor recorrente. Então, se, por exemplo, eu vou receber tudo de uma vez, coloco como valor único. Agora, se é uma mensalidade, posso fazer essa distinção e controlar melhor entre os meus serviços e produtos. Pode, por exemplo, trazer previsão de fechamento, observações, esses detalhes que vão facilitando a gestão no dia a dia. Então, você tem ali um time de vendas, que hoje
já está fazendo um atendimento via WhatsApp, via ligação, indo no cliente de maneira presencial. Com essa solução do Polyflow, você começa a ter de forma visual essas informações dentro do sistema. Vai ficando tudo unificado. Inclusive, um pouco mais à frente, trazer também, você consegue, inclusive, ver dentro do próprio chat essas informações. Essa é a minha pergunta. Se eu tô lá no meu contato, lá dentro do chat, eu consigo ser levado para essa página que tem os dados dele. Consegue, sim. Legal. Então, a gente pode voltar aqui nessa tela. Por exemplo, estava olhando essa oportunidade, que é um seguro de automóvel, no valor aí recorrente de R$ 2.370. Eu posso abrir chat e ele vai abrir a conversa com aquele cliente, onde eu vou ter todo o histórico dos detalhes das mensagens que foram trocadas, todas essas informações que nós temos ali dentro. Entendi, legal. E aí, inclusive, expandindo aqui os detalhes do contato, aqui estão as informações. Então, temos uma oportunidade de seguro para automóveis. Se eu clico, vai abrir os detalhes para ver. Isso facilita muito a dinâmica, porque enquanto o gestor da operação, que estou acompanhando ali diariamente, monitorando os atendimentos que a minha equipe está fazendo, eu já consigo ir observando se aqueles clientes estão com os lançamentos em dia, se tem oportunidades geradas, se tem uma série de informações que podem ser relevantes ali para o meu usuário, para aquele meu cliente que está fazendo um processo de negociação com a minha empresa. Entendi, legal. E quando a gente fala desse tipo de controle, eu começo a ter uma carteira de clientes mesmo que eu preciso gerir ela. E um dos questionamentos que se trazia muito, que eu acho que você já falou lá no início, e é uma das novidades também impactantes do novo produto, da nova funcionalidade, é o agendamento de mensagens. Para essas oportunidades, para esses clientes que eu tenho aqui, agora eu consigo agendar para que ele receba uma mensagem do meu sistema sem eu ter que ir lá e mandar ela manualmente? Com certeza. Existem duas formas de fazer agendamentos aqui dentro. A primeira, por exemplo, vamos imaginar que até vim aqui no meu funil, tem um exemplo aqui dentro de negociação que foi realizada, que é uma venda de um apartamento. Então, nesse exemplo aqui que nós estamos vendo da Luísa Trajano, ela adquiriu um apartamento no valor de 200 e poucos mil, 235 mil, 254 mil, tá lá a venda fechada. Eu consigo, por exemplo, agendar uma tarefa, vir aqui, por exemplo, nos contatos, essa Luísa Trajano, vou agendar, posso agendar, por exemplo, o envio de mensagens, lembrete de assinatura do contrato. O responsável será eu. Uma mensagem via WhatsApp. Vou selecionar aqui qual mensagem eu quero enviar para esse cliente. Então, aquelas mensagens prontas que já foram criadas no chat, os templates, eles estão todos disponíveis aqui dentro dessa lista. Selecionar a minha categoria de envio de WhatsApp e escolho a data. Então, por exemplo, eu quero que seja enviado amanhã às 8h30 da manhã. Porque aí tem tempo do cliente ver ao longo do dia, dar um retorno e tudo mais. Na hora que eu salvar, pronto. Já está agendado, chegou esse horário, automaticamente o sistema vai disparar aquela mensagem. Isso evita esquecimentos. Então, muitas das vezes o próprio vendedor ou a pessoa que está fazendo o relacionamento com o cliente, seja no suporte ou na parte de sucesso do cliente, pode acabar esquecendo dentro da rotina do dia a dia de fazer o envio daquela mensagem. Então, um dos principais objetivos do agendamento é você conseguir fazer esse lembrete. E serve, inclusive, por exemplo, para clínicas médicas. Então, é muito comum o paciente manda a mensagem no WhatsApp, faz um agendamento, e aí um dia antes confirmação, né? A confirmação daquela consulta. Sim. Então, você já pode agendar, porque aí é enviado de maneira automática essa mensagem. Você não vai correr risco de esquecer, não tem o fator da pessoa lembrar sobre o envio. Além disso, você vai ganhar mais eficiência, porque as pessoas da sua equipe conseguem ter mais tempo para outras atividades também. Isso vai gerando mais produtividade para o seu time. Entendi, legal. Então, tá aqui adicionada a tarefa, agendei, ele vai disparar lá a mensagem para ele. Quais outros tipos aí de
que a gente pode usar quando a gente fala de atividades, né? Que podem ser feitas dentro do Flow. Quais outras atividades são úteis aí, principalmente para o time comercial? Bacana. Ele é muito customizado. Você pode ter atividades relacionadas à pessoa em si, ou uma atividade relacionada a uma oportunidade, que envolve, por exemplo, um almoço de negócios. Então, vamos voltar lá no nosso funil, naquela visualização de Kanban. Imaginemos que esse contato aqui, essa pessoa, ela está num processo de negociação para esse curso de formação em gestão empresarial. E aí, para mim, é interessante fazer uma visita presencial. Então, eu posso criar aqui dentro um outro tipo de tarefa, que é um lembrete, e selecionar a categoria. Pode ser uma reunião, por exemplo, uma reunião que eu vou a campo falar com aquele cliente, fazer o processo de negociação. Então, é uma reunião presencial, por exemplo. Vou definir o responsável, Aí, a lembrete, data e horário. reunião seria o template que vai ser enviado. Nesse caso aqui, é uma tarefa que vai te lembrar. Então, nós temos aquelas que agendam mensagens. Você pode programar mensagens. Isso daqui é uma Sim, atividade como um lembrete. Então, ela fica registrada como um tipo diferente. E quando for concluída, dentro da parte de tarefas, você consegue ver aqui, por exemplo, ó, a reunião presencial está agendada. Eu posso marcar como concluída. Então, tenho certeza que desejo concluir? Sim. Pronto, agora há um indicativo de que ela foi concluída. Enquanto gestor, eu consigo observar que o meu colaborador já realizou essa tarefa, que o almoço foi realizado. Inclusive, nesse caso, qual é o cenário ideal? Enquanto vendedor, atendente, eu vim aqui colocar um feedback. Então, o almoço foi muito bom. Tivemos várias trocas produtivas. O cliente está muito próximo de fechar negócio. Então, eu acabei de informar para o meu gestor desse feedback, está ali o histórico registrado, e eu posso aqui ao lado acrescentar uma previsão de fechamento. Então, está previsto, por exemplo, para fechar essa reunião, essa negociação, no sábado, às 9 horas. Começa a trazer esses feedbacks visuais. E aí fiz essa alteração, ela fica registrada lá nas atividades? Fica registrado na atividade. Na atividade eu tenho um histórico de todas essas alterações que foram feitas dentro da oportunidade do cliente. Exatamente. Então, eu consigo ver, por exemplo, aqui que ela já foi concluída. Está com status de finalizado. Entendi. Bom, tudo isso quando você move ele também de um funil, ele fica registrado, né? Exatamente. Então, por exemplo, se eu pego e movo aqui de negociações em andamento para fechamento, posso inclusive trazer etiquetas visuais, né? Posso colocar aqui, por exemplo, aí um cliente quente. Tem um grande potencial de fechar. Aí Ele já fica com visualmente diferente, traz uma facilidade na identificação. E aqui dentro, esses cards, eles possuem vários status diferentes. Então, eu posso marcar como ganho para indicar que aquele negócio foi fechado. Posso perdê-lo, por exemplo, eu vou perder essa oportunidade pelo motivo preço. E o mais interessante é que aqui a organização ela fica muito mais fácil, porque eu consigo ter um motivo e o submotivo. Então, foi preço. Mas o preço é porque está fora do orçamento, é porque ele encontrou uma opção mais barata, o que normalmente acaba sendo a dificuldade, né? Você sabe que é preço, mas não fica tão claro. Então, você consegue exigir submotivos. Então, foi preço e ele encontrou uma oferta mais barata. Quando eu salvo, essa informação já está registrada, ficou lá vermelhinho, como perdido. E aqui ao lado, nesse ícone, ao lado de criar a oportunidade, eu consigo fazer o download das informações que estão dentro desse funil e fazer o segundo método de agendamento que eu comentei. Então, é possível baixar aqui uma planilha no Excel que tem todos os status que estavam lá dentro do funil. E aqui mais para frente nós temos o motivo de finalização e ao lado o submotivo. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, filtrar todas aquelas oportunidades que foram perdidas por preço, onde o cliente encontrou uma nova oferta e fazer com
A funcionalidade de disparos em massa, que está contida dentro do Polyflow, então a funcionalidade já inclusa nesse produto, fazer uma campanha e enviar uma mensagem, uma imagem com oferta, chamando para uma nova conversa, falando de uma promoção que tem duração limitada para chamar mais a atenção daquele cliente e gerar mais conversões. Então, por isso que o Polyflow ele é um produto muito importante para você tirar mais proveito do seu chat, dos atendimentos, porque você consegue fazer esse processo de relacionamento. Então, não é a troca de mensagem em si, mas é aquela parte de gestão que é importante para que você consiga aproveitar bem as oportunidades, começar a mensurar os resultados e tudo mais. Entendi. Então, com essa ferramenta que você mostrou, é possível exportar aquelas oportunidades e eu quero falar assim, quero mandar uma mensagem específica para todos os clientes que eu perdi para a concorrência. Aí eu posso pegar e agendar mensagem para todos esses clientes. Exatamente. Isso é show de bola, isso é muito completo. E aí eu queria até aproveitar para quem já é cliente ou até para quem não é cliente da Poly, tem suas dúvidas, pode mandando para a gente aí no chat, que a nossa equipe vai respondendo vocês. Talvez a gente não consiga responder todas as perguntas aqui, mas a gente vai dar toda a atenção possível para as dúvidas que forem surgindo. Nosso time de produto está a postos aí, nosso time também de pós-venda está a postos para atendê-los e tirar todas as dúvidas que podem surgir acerca do produto, mas fale com a gente também. É importante para conhecer cada vez mais. E aí a gente olhou aqui, José, muito bem sobre coisas que auxiliam muito, principalmente para a equipe comercial. E para quem está dando suporte, registro de tickets, de atividades, o que essa ferramenta tem para nos auxiliar? Show, muito bacana. Quando nós entramos dentro das configurações, existem 2 tipos de estruturas Kanban, que são aquelas colunas, né? Então você pode ter um funil que é destinado para venda e um funil destinado para suporte, onde vão ser criados tickets para que você faça essa gestão de chamados, de dúvidas que o seu cliente pode trazer, ou mesmo de processos como, por exemplo, montar o produto, fazer a entrega e tudo mais. E aí, dentro dessas configurações, acho que tem um ponto aqui muito interessante de compartilhar. Existem 2 formas. Você pode deixar aquele funil com a visibilidade geral, então todo mundo que tem acesso a ele vai ver todos os chamados, todas as oportunidades, ou você pode limitar. Então, por exemplo, se você tem um time com 5 pessoas fazendo atendimento, eu posso configurar para que o operador A veja somente as oportunidades ou os tickets que estão relacionados a ele. Então, ele vai conseguir ver somente aquilo que está atribuído ao seu usuário, enquanto o supervisor acompanha tudo, vê tudo que está sendo feito pela equipe dele. Então, você tem essas visualizações diferentes entre o gestor visualizando tudo da empresa, supervisor com acesso a somente aquilo que é do departamento, e o operador que pode ver tudo o que está dentro do funil ou somente o que foi atribuído a ele. Então, criando esse tipo de funil de suporte, já vai ser possível visualizar aqui. Eu já deixei preparado um outro exemplo, que é um funil para gestão de chamadas. Então, eu posso ter ali as etapas que são personalizadas, coloquei chamadas em aberto, em tratativa e finalizados. Então, aqui eu consigo ver, né, nessa estrutura. Tudo isso é personalizável. Tudo é personalizado. Todos os nomes desses funis são todos personalizados. Exatamente. Então, por exemplo, eu movi aqui, eu já troco a etapa, tudo acontece em tempo real aqui dentro. Que bacana. Ao abrir o ticket, eu posso ver o histórico. de movimentação desse cliente. O meu usuário moveu da etapa de finalizados para chamadas abertas. Tem todo esse histórico de movimentação, tem todas as anotações, todo o histórico de tarefa, o histórico de anexos. E o mais interessante, quando eu venho criar um ticket, por padrão, o sistema ele já traz essas informações, então ele traz uma ficha unificada ali, simplificada, que pode atender a uma boa parte dos casos, pedindo título, observações, para você escolher a empresa, as etiquetas, mas é possível customizar esses formulários. Então, eu posso adequar à estrutura da minha empresa. Então, por exemplo, vou criar aqui uma ficha de cadastro para tickets, nesse funil de suporte de gestão de chamadas. Aqui dentro ele traz as informações e eu posso criar novos campos. Então, para o meu negócio, é interessante, por exemplo, coletar um endereço. E aí eu preciso saber
do CEP separado da rua. Então, eu posso criar um campo para a rua e outro campo para que seja preenchido o CEP. E posso personalizar da maneira que eu quiser. Eu posso criar campos que sejam do contato. Então, por exemplo, para mim é interessante pegar a data de aniversário daquele cliente, o CPF dele. Essas informações vão estar vinculadas àquelas pessoas. Você pode pegar informações do ticket. Então, no meu caso, eu preciso configurar se o produto foi entregue com problemas, se teve algum atraso na entrega, por exemplo, é possível fazer essas configurações, personalizar tanto para as oportunidades quanto o cadastro de tickets, de oportunidades, e além disso, também se aplica ao cadastro de empresas e contatos. Então aqui você começa a ter mais informações, mais flexibilidade para os contatos são criados, inclusive dentro do chat, por exemplo. Legal. E, pessoal, para quem está vendo, apesar de ter ficado bem intuitivo e simples, nossa equipe está 100% disponível para ajudar você a personalizar tudo isso. Assim como nós trabalhamos para atuar junto do cliente no nosso onboard, de criar cada departamento, criar as etiquetas que vão ser usadas, os templates, nossa equipe também está sempre disponível para te ajudar a formatar o flow do jeito que vai ficar melhor e mais adequado para o seu negócio. Como é personalizável, dá para você trazer muito para sua realidade. E um negócio que eu achei legal, José, quando a gente olha todo esse tipo de controle, parece que facilita muito para a gestão. Porque quando a gente fala de gestão, a gente fala que precisa analisar dados, informações e tomar decisões com base nesses dados. Em gestão de produtividade, de venda, do time como um todo, do atendimento, como que o Flow pode ajudar o gestor usando essa ferramenta? Como que o gestor pode ganhar maior controle, mais possibilidades aí? Legal. Eu acho que tem dois grandes itens. Um que fica dentro dos funis, então nas oportunidades ou nos tickets, que eu acho importante mencionar, por exemplo, enquanto gestor comercial, é muito comum, às vezes, uma negociação não sair naquele momento. Então o cliente fala que vai pensar um pouco, vai aguardar uma viagem que ele tem que fazer e quer contratar depois de 30 dias, por exemplo. Uhum. O que normalmente acaba acontecendo, se você não tem um controle, que aquilo entra no esquecimento. Então você não lembra, principalmente quando tem um volume muito alto de negociações. Então existe a possibilidade de congelar negócios ou os tickets. Você pode também arquivá-los. E o que significa isso? Eu vou congelar essa oportunidade até dia 8 de agosto. Eu quero que ela volte automaticamente para o meu funil às 9 horas da manhã. Então, quando chegar nesse momento, ela mudou de cor, significa que está congelado. Quando chegar nesse momento, ela reaparece no funil do meu vendedor. E aí, como já foi tudo inserido em tarefas, anotações no histórico, você vai ter de forma clara o que estava em negociação com aquele cliente. Então, esse é um dos itens que ajuda muito no ganho de produtividade e também, enquanto gestor, faz com que você aproveite ao máximo aqueles leads que foram gerados. E o outro ponto são os dashboards. Então, temos aqui, por exemplo, um dashboard de análise de oportunidades, onde nós conseguimos ver, nesse momento tem um cliente na etapa clientes interessados, uma oportunidade em negociações e andamentos, 2 oportunidades em fechamento. Eu consigo ver o valor total de venda. Então, por exemplo, ali dentro já foi feito dentro desse mês R$ 254 mil em vendas. Foram vendas únicas, então vendas recorrentes ainda não há nenhum registro. Consigo ver a duração dos meus negócios. Então, é possível, por exemplo, saber em média, desde a abertura do negócio até o fechamento, leva-se 3 horas, por exemplo. Dias, que seja, né? Eu vejo o lead time mesmo da negociação. Exatamente, você consegue ter essa noção do tempo para a negociação e para o chamado. E além disso, aqui na parte lateral, há o histórico de vendas ao longo do mês, ou chamados, caso você esteja olhando ali para tickets. Você consegue ver mês a mês o quanto foi feito de venda e também quem foram os melhores vendedores. Então, ele traz um ranking das pessoas da sua equipe de acordo com as vendas. Então, fica mais fácil de fazer a gestão para saber se, por exemplo, o vendedor A está performando melhor do que o outro. Você consegue, além disso, comparar as oportunidades que cada um está recebendo, fazer essa análise para ver se você tem um time onde tem pessoas que precisam de mais atenção, precisam de auxílios, estão produzindo mais ou menos do que
outras ali dentro da equipe. Além disso, há também a parte de exportação. Então, você consegue exportar essas informações do funil e trazer customizações nas suas análises usando ferramentas como Google Planilha, o próprio Excel ali para deixar um pouco mais customizável e flexível essa análise de informações. Entendi, bacana. Então a gente consegue analisar todas essas oportunidades que estão em aberto e a gente consegue analisar também os tickets, né? Os cards, né? Na verdade, além disso, o gestor consegue entrar e visualizar tudo, né? Que está sendo lançado é, pelos, pelo time dele. Então, por exemplo, tenho aqui clientes interessados, eu consigo entrar lá nesse funil e olhar quais são cada um dos clientes interessados, qual que é o valor de cada um, de qual que é cada um dos vendedores, né? Exatamente. Clicar em abrir chat, que você Ir vê o direto para ver o detalhe chat, das né? conversas. Então, é muito importante sempre falar dessa conexão. O principal papel é facilitar, né, essa vida do gestor, para que você não tenha que ficar olhando em vários lugares, perguntando várias pessoas, você consegue, de forma fácil, ter todo esse histórico. Você tem um histórico de anotações, de movimentações nas etapas, mas também tem, de forma muito fácil, o histórico de conversa. Todo o relacionamento feito com aquele cliente. Bacana. Então, acho que tem um ponto que para mim é muito importante disso tudo é que agora o seu chat está turbinado, né? Além de você conseguir fazer o atendimento do seu cliente de forma omnichannel, então, o cliente veio pelo Instagram, ou o cliente veio pelo Instagram e depois veio pelo WhatsApp, eu já tinha isso dentro da Poly, que é unificar esse contato dele, então ele possa ser o Mark, que está aqui, e ele me falou comigo pelo Instagram, falou comigo pelo Messenger do Facebook, falou comigo pelo web chat ou falou comigo pelo WhatsApp, eu consigo unificar em um só contato. E agora, além disso, eu tenho ele personificado dentro da minha ferramenta da Poly no Polyflow. Então, eu tenho ele como uma pessoa que tem um registro de atividades, tem um histórico dentro da minha empresa. Se ele está em negociação comercial, ele tem um histórico de negociação comercial lá. Então, é muito importante trazer que isso está 100% integrado e veio mesmo para turbinar o sistema. Tem mais algum ponto que você acha que não falou dessa nova funcionalidade, Zé, que acha que é importante? Tem, eu acho um ponto importante comentar com o pessoal, dar alguns spoilers sobre o que está por vir. Opa, isso é bom. Então, nós estamos já trabalhando em ações automáticas para que você consiga configurar. Quando um card, um ticket, uma oportunidade for movido para uma determinada etapa, automaticamente já agendar o envio de uma mensagem. Ou, por exemplo, eu acabei de ganhar uma venda. Então, ganhei ali a oportunidade, aquele negócio foi fechado. Automaticamente já envia uma mensagem falando: muito obrigado pela parceria, vamos organizar os próximos passos, preciso para dar sequência do item A, B, C, D. Você consegue fazer essas configurações Uhum, de ações automáticas dentro da ferramenta. legal. Então, movimentações de etapa, criar lembretes, atividades, todos esses itens são funcionalidades que já estão bem no forno ali, já estão ficando quentinhas e em breve estarão disponíveis também para os clientes. E quem realizar a contratação agora será. Aqueles que realizarem a contratação agora serão os primeiros a utilizar, os primeiros Verdade. a testarem essas novas funcionalidades do Polyflow. Legal. Então, o que é bom vai melhorar. E aí, em último ponto, para ficar mais claro na cabeça da pessoa, que às vezes ela tá olhando e fala assim: ah, mas como isso pode ajudar a minha empresa? Você tem algum case aí de algum cliente nosso que fazia as coisas de uma forma, aderiu ao Polyflow e agora faz as coisas de forma diferente? Sim, e eu acho que é inclusive legal a gente falar um pouco sobre como eu consigo saber se eu preciso utilizar o Polyflow, se é uma ferramenta que faz sentido para mim. Então, se a sua empresa, por exemplo, acaba tendo dificuldades em gerar oportunidades, em trabalhar aqueles contatos, clientes que já foram gerados. Então, o cliente fala com você, o negócio não é fechado. Você vai falar depois só de muito tempo, quando lembrar com aquele cliente. Significa que você precisa do Polyflow para fazer o gerenciamento da sua base. Se você tem dificuldade em puxar quais são os clientes que eu conversei no mês passado que ainda não compraram, não contrataram os meus serviços. Significa que você tem a necessidade de utilizar o Polyflow. Se você quer fazer anotações, ter um ambiente para ter um histórico de informações, comentários, detalhes da vida daquele cliente, coletar mais informações no atendimento, é um indicativo de que você também tem essa necessidade. Além disso, um outro detalhe que é a gestão. Então, se você está sentindo dificuldades em gerenciar seus atendimentos, como está o relacionamento com o cliente, o momento exato de falar com ele, também é um outro indicativo de que você tem a necessidade de utilizar o Polyflow. Então, essas são algumas perguntas que você, enquanto cliente,
pode fazer, pode refletir. Se você disse sim ou talvez para alguma delas, significa que você tem sim essa demanda que o Polyflow vai conseguir agregar bastante para o seu negócio. E aí, respondendo à questão do case, um exemplo muito legal que nós temos é de uma empresa de seguros. Basicamente, o que eles faziam? O cliente vinha de um anúncio do Facebook, entrava em contato via WhatsApp, mandando aquelas mensagens de clique para o WhatsApp, e depois aqueles que declinavam acabavam ficando perdidos. Uhum. Então eles não eram retrabalhados. Com isso, o custo que eles tinham para fazer uma venda acabava ficando mais elevado, porque eles precisavam pagar mais anúncios para trazer mais pessoas. Uhum. Então, o que eles começaram a observar? Dentro do funil, primeiro, as pessoas que estavam com melhores resultados em vendas começaram a acompanhar de maneira mais próxima, entender qual era a mensagem, a forma como o discurso era feito. A partir daquilo, replicaram para os demais colaboradores que estavam com desempenho menor e também começaram a trabalhar a parte dos disparos. Então, utilizar aquelas informações registradas para retrabalhar os clientes que não compraram. Com isso, eles conseguiram aumentar em 25% a taxa de conversão da empresa e, além disso, reduzir também o custo de aquisição de clientes. Então, o que antes eles investiam X e gerava tantas vendas, agora eles estão com 30% menos de custo, o que auxiliou bastante também. Bacana. Então, isso tudo com o Polyflow, né? Exatamente. Então, produção, tá aí o nosso corte, onde o Polyflow mais ajudou aí o nosso cliente. E até fechando esse ponto de novidade, tem uma novidade também da Poly que, apesar de não estar relacionada diretamente à Flow, é mais uma novidade que a gente pode aproveitar para falar aqui para o nosso cliente, para o pessoal que está nos assistindo, que é a nossa nova página de novidades da Poly, né, Zé? Que é atualizações da plataforma, que é o new.poly.digital. O pessoal vai deixar aí disponível o link para que você possa conferir, mas todos os nossos clientes aqui da Poly e também os que estão aspirando a ser novos clientes da Poly, eles podem acessar agora uma página em que ele possa conferir quais são as novidades aí, tudo que tem tido de novo, de atualização, de lançamentos dentro da plataforma. Para chegar nela pelo nosso site, você vai entrar lá na nossa home e vai em atualizações da plataforma, lá na aba de suporte. Lá a gente vai dar todas as novidades aí que os clientes querem saber, coisas que acabaram de ser lançadas, coisas que foram lançadas recentemente na plataforma, tá lá dentro da página. E tem como se inscrever, né, para receber atualizações dela. Exatamente, né? Aqui dentro há um botão de se inscreva, logo no cabeçalho da página, onde você pode fazer esse cadastro para receber notificações via WhatsApp ou e-mail. Ou ambos os canais também, para ficar sempre por dentro das novidades, das atualizações. Então, você que é cliente, agora conheceu o Polyflow e agora viu essa nova página, que é a página de atualização, se inscreva lá, fique por dentro de tudo que a gente vai lançar, de todas as atualizações da plataforma. Você vai receber sempre que a gente fizer alguma atualização, alguma correção ou algum lançamento de novidade, tá? E é isso, acho que o Flow traz para nós é um complemento pro atendimento. É verdade. Um complemento ali pro Universal Customer Experience. Já tinha fugido o nome aqui, mas traz ainda mais robustez para a plataforma. A plataforma cada vez mais acompanha mais e abraça mais a jornada do cliente dentro da empresa. Não é isso aí? Exatamente. É importante dizer que existem os outros produtos também, como, por exemplo, o PolyPay, que vem para complementar o processo de recebimento. Então, você está lá na negociação, já manda o link de pagamento via WhatsApp, recebe, traz essas informações para o Polyflow. Então, fica tudo integrado, muito mais conectado e simplificado também para o gestor. E aí, eu acho que tem um detalhe importante, a gente compartilhar aquela promoção aí para quem está acompanhando, né? Então, para quem está acompanhando essa live aqui, a gente tem uma condição especial para que você aproveite até o final desse mês de junho, essa condição especial. Então, você é cliente ou não é cliente, né? Para quem já é cliente da Poly e quer ter a funcionalidade do Flow,
lá dentro da sua plataforma, entre em contato com a gente, leia o QR Code na tela que você tem 50% de desconto na primeira mensalidade dessa funcionalidade aqui. Para você que não é cliente da Poly ainda, essa funcionalidade é só um detalhe de tudo que você pode ter com a nossa plataforma. Então entre em contato com o nosso time, você que precisa melhorar o seu atendimento, você que precisa profissionalizar o atendimento que você está dando para o seu cliente na sua empresa, entre em contato com a gente, leia o QR Code, use o nosso cupom de desconto que você também vai ter 50% de desconto na sua primeira mensalidade com a Poly. É um baita presentão, né, Zé? Isso aí. E é isso aí. Então entre em contato conosco, conheça mais sobre o Polyflow. Você que ainda não é cliente, conheça mais sobre a Poly e não perca essas novidades. E o último ponto que eu queria falar para o José, falar para o pessoal, que é sigam nas redes sociais, Poly, nós estamos presentes em todas as redes sociais Poly Digital. Então, a gente está no YouTube, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no LinkedIn. Então, procure Poly Digital, nos siga, fique por dentro das novidades, acompanhe o nosso canal aqui, que a gente tem o Conexão Poly Digital, que vem trazer novidade, vem trazer muita informação sobre como profissionalizar a sua empresa, dicas para os pequenos e médios negócios se sobressaírem no mercado. Então, fique de olho, conecte-se conosco, que isso daqui é muito importante. Sim. Beleza? Importante só falar que é mensal, né? Então, todo mês nós temos aí todo mês a gente tá lançando novidade. Conexão Poly. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, até a próxima e aproveite o Polyflow.